Passa 28 minutos depois de 8 horas, não a continuar. Essa é a segunda parte da edição do programa matinal Loginé. Suma maneira que não permiti, no início desse programa, a OS não tem suma convidado o Dr. Fernando Gomes. Dr. Fernando Gomes é líder fundador da Liga Guinense de Direitos Humanos, ele que funda essa organização. Depois, no momento do período 7 de junho, e funda o Movimento Nacional de Sociedade Civil, duas organizações que a OSCE estão a fazer trabalho no país. Dr. Fernando e essas organizações que fundaram no momento que o país está a sofrer algumas transformações políticas. E isso também num momento difícil que o país consegue ser o período de 7 de junho, que faz com que surja o Movimento Nacional de Sociedade Civil através de uma iniciativa que os camaradas na altura. Fernando Gomes é um dos ativistas mais antigos do país e sonante na sociedade guinense e também político, governante, longo período de experiência governativa e suma de ativismo na sociedade civil. Mais um bias, Dr. Fernando, muito bom dia. Bom dia. Obrigado por maneira que você está conosco nesse programa matinal Loginé, Dr. Fernando. Não há papiaos sobre, não tem 3 pontos fundamentais para papiar. Dr. Fernando, não há papiar sobre situação política na Guiné-Bissau e depois não há papiar de boa experiência, suma um ativista, líder, fundador. Aliás, fundador, hoje é que líder gosto, vou passar testemunha, vou passar a estafeta para outra geração. Vou liderar a Liga, nasci por primeiros momentos, enquanto sou fundador, depois o Movimento Nacional de Sociedade Civil. Eu passo para a política, vou assumir pastas ministeriais ao longo dos 3, 4 anos. Dr. Fernando, não está ali a OS, não na papel. Primeira questão que não na papel sobre vou olhar um ativista e político, situação política do país, qual leitura que o Dr. Fernando na fazer a OS para o cenário político do país? Muito obrigado, jornalista Nicolau. Eu me agradecer esse momento, essa oportunidade, né? E esse convite para mim partilhar meu ponto de vista, minha opinião sobre assuntos como acabamos de abordar. Respondendo à questão, nós estamos a viver um momento muito delicado no país. A invasão da pandemia mundial, que é Covid-19, e que poupa quase nenhum país, e Guiné-Bissau também foi afetado. E nesse contexto, está enviado todos os esforços, né, a nível nacional, com vista a fazer face, né, a enfrentar essa doença que é o Covid-19. Aliás, esse esforço está a fazer a nível mundial. Cada quem, a se maneira, algumas consultações a nível mundial, mas cada Estado está a tentar resolver esse problema. E a nossa Guiné-Bissau também não está, através do governo, através de autoridades. Claro, não tem meios que outros países têm, mas dentro da possibilidade, não penso com autoridades, o governo está a fazer um trabalho bom, um bom trabalho, que elogio. Claro, porque tem uma deficiência ali, falha lá. Quem vai trabalhar está não é? Mas de um modo geral, um bom trabalho. Claro, precisando de alguns acertos, algumas melhorias aqui, cotas, mas o governo está a fazer um bom trabalho nesse aspecto. E pensa, nós está convidado, não é? Todos seremos para não só esforço, não só voz, não pega, não trabalhar, cada quem dá cima desta contribuição para esse de lutar para essa situação. Não encontra nada no momento mais importante para a sociedade guinense de que essa luta contra a Covid-19. Porque é uma pandemia que está a ceifar vidas humanas. E sem vidas humanas, que tem a sociedade. Portanto, é isso. Não pensa em nada, na desenvolvimento, isso, naquilo, naquilo outro. Se não há abraços com essa pandemia que não ceifa vidas em outros países, e
há quem diga também começaria ali. Então, por isso mesmo, essa é prioridade. E nisso, tudo que está convocado, todos os cidadãos, independentemente da situação social, econômica e política, de convicção religiosa, filosófica ou política, não está convidado a, e não dever, e não obrigação a nós tudo não pegar nisso. Infelizmente não dão vozes que a gente até gosta, no momento que a gente não tenta fazer política com caso de doença. Não obediente a falar no Kumá, primeiro é como se vê outros como se nega, existe, o governo não faz fachada, me será dinheiro, me comer dinheiro. Depois, uma semana atrás, não ouvi um político falando com mais, e tem que contar dinheiro para entrar, mas é preciso coordenar, devolver dinheiro para cabine desviado, nunca se bique. Mas esse que momento não faz brincadeira. Não falamos de assembleia, de como se tanto funciona. Sim, a nossa de como tudo órgãos de Estado, sobretudo órgãos de soberania, deve funcionar. Não é só no pleno Covid-19, na guerra. Sempre deve funcionar. É vozes que não coube no passado. Aliás, que contribuiu para ficar a Assembleia durante 3 anos. 3 anos. A Assembleia ficada. Afinal, a Assembleia é um órgão muito importante. Afinal, os políticos têm consciência de como que estavam a fazer e mal. Estavam a fazer democracia, estavam a lutar para seu interesse pessoal e continuam a ficar a Assembleia quase 3 anos. Mas agora se não reclamar como a Assembleia deve funcionar. Afinal, funciona na cá matéria, bias que a antigo governo aprova orçamento para levar a Assembleia Nacional e que é que não defendiram ou e outra natureza desse funcionamento? Não, funcionamento é sempre em tudo. Para órgãos funcionar, para plenários funcionar, enfim. Para a Assembleia conseguir fazer um dos trabalhos que é o controle, Est-ce que controle de financiamento, eventual financiamento que não bem para combate a Covid. Exato. E para o ponto de vista esse financiamento, se eventual vinda que de controlado ou tem outro tipo de forma que eu acho como é de gerir. Esta questão de controlado. Aliás, todo financiamento, e que só no caso do Covid, todo financiamento que não é recebido do exterior, ou tudo receitas de Estado, deve controlado. A mídia, mas não é fácil circunstancialmente. Aproveitando coisa, porque não está fora de poder, não sei, fora de poder, então, no momento que não começa o papel de controle, não o papel de importância da Assembleia, de funcionamento, quando a mim contribua, sob maneira, se não para mim, primeiro responsável, na ficar Assembleia durante quase 3 anos. Essa que grave, essa incoerência, não está falando só incoerência, maldade. Esse caminho que está entendendo, nunca pode entender. Portanto, mas pronto, mas e que é essa questão? Mas também ainda muito mais. Se não falar, é bom para nós tudo, mas nós tudo não participar nesse trabalho de Covid. E não bem, eu ainda bem na carro, não bem. Senhor jornalista, Nicolau, não fazia um grande trabalho, não, tanto mostrar aspectos positivos e negativos na atuação de autoridades, não é? Sobretudo as forças de segurança e também em relação a cidadãos. Desobediência. Portanto, a mim, não está se subscrever quase na íntegra esse como parte de para falar o seguinte, e preciso colaboração de cidadãos. E tem manga de gente que primeiro que se torna um pouco mais é pandemia dele. Falou como é isso, é falso. Segundo, se é tal, mas não resistir à ordem. Então, o grupo de jovens contando a jogar. Esse nunca falado, não estou olhando, diariamente. De jogar, organizar jogo. Se não está na bancária da BBC Caju, mas não Caju como se fosse, outros na BBC Waga,
aglomeração de gente, que pedido exortado para tentar evitar gente se encontrar na fazer, suma-se nada a não acontecer. Daí, necessidade de intervenção de forças de segurança para pôr ordem. Claro, me está de acordo com a atuação de forças de segurança deve ser proporcional. E que deve ser desproporcional. Mas é necessária a atuação, nesse caso concreto, de desobediência de gente. É necessário para salvaguardar um bem maior, que seja vida humana. É preciso, infelizmente ou felizmente, isto acontece em todos os países. Em países mais organizados, que seriam os mais conscientes, mas a obedecer. Esta gente não está passando de um bocado. Não é? Mas e capabia como bom, e verdade como tem mais meio de nós de combate. Mas e sobretudo como é que cidadãos acata e como é que esse comportamento na ajuda a aliviar, na ajuda a ultrapassar. Por isso mesmo, me se aproveita esse momento de fazer apelo a cidadãos, sobretudo a Câmara Juvenil. Não tem que cumprir. Porque é medidas que tomaram só a capricho de governo. Não. E tomaram porque é necessário para salvaguarda de ser vida, de não vida, de vida de todos. Doutor Fernando, o papel de a nós tudo não engajar na luta contra a Covid. Qual método, qual que proposta que por ou qual que orientação concreta que por exemplo, o plano de combate à Covid nesse preciso momento? Não, nunca fazer parte de estruturas que estão na coronavirus, mas estão a acompanhar órgãos de comunicação social. Que é que maneira me senta depois a técnico na área de saúde, nunca me aventura também na coisa. Mas porque é que me tem estado acompanhando órgãos de comunicação social, somos todos cidadãos, não entendi como é que comecei como comissão interministerial. Isto não faz um trabalho bom. Claro. Que é um trabalho técnico. Em relação à execução de que mesmo programa, bias que o Ministério do Interior é quem que encarga. Nesse caso, o estado de emergência, tudo forças de está sob submissão do Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas o que acontece, o Ministério do Interior que está a testa de essa prevenção. Mas no Ministério do Interior que está rumo mais de 3.000 gentes na pátio do Ministério do Interior que dá para aquilo, pronto, e tem reação contra a medida de distanciamento. Eu acho como o que Estado próprio, governo próprio que está na desleixo sobre essa matéria, a população não contribui, ora que o Estado que engaja próprio nessa plenitude. A mim, infelizmente, nunca tive a oportunidade de olhar parado hoje. Sim, olha, está fazendo a formatura, é Guarda Nacional, é para fazer formatura lá, mas estão uma permanente formatura e suma também movimentação do Ministro do Interior com um grosso número de gente que nem anda aqui, que está nessa caravana, quer aqueles que estão juntos no interior, na alguns encontros. Que ela ajuda para a população acreditar como é verdade, é coisa que não quer brincar. Não pensa como todos os gestores nesse sentido, senhores jornalistas, nesse sentido de conciliar, dar ideias de melhor forma de luta contra o Covid e bem-vindo. Porque o próprio Ministério do Interior pode cometer estar seres humanos. Portanto, tudo possível de cometer. Por exemplo, o cara fala povo como vou para que juntamento a aglomeração de gente, mas a voz própria, que também existe cidadãos e seres humanos, estão a aglomerar para boas intenções. E por isso, não, a porcaria de aglomerar é quando fala, me encolha, mas sim, também tem que chamar a atenção e tem que deixar de praticar ato, porque isto atenta contra a saúde de elementos de forças de segurança que cidadãos guineenses, que seres humanos, que a sociedade precisa dela. Portanto, essa que é como se fala sobre a questão. Bom, ali método de trabalho, forma, estratégia de trabalho que está em causa, claro, vozes têm que lançar para
sugerir, para opinar, para criticar, e eles, de certeza, Ministério do Interior, cúpula, dirigentes lá, tem que ouvir, tem que tomar medidas por forma a corrigir, portanto, essa situação, ouvindo críticas justas, né, que me saem de cidadãos, de jornalistas, de outros gente também. Tanto a mim, olha como esse uniforme de controle, de chamar a atenção, para buscar poder falar com pagar aglomerar ou não aglomerar. Não. Ok, Dr. Fernando Gomes, enquanto ativista da sociedade civil, nós estamos a papear sobre o problema que está envolvendo autoridades que sociedade. Para o ponto de vista, o que é que deve fazer em termos de tentar controlar a situação, ajudar autoridades, ou próprias autoridades, ajudar a sociedade civil a tentar controlar a coisa? Babia, nós estamos no momento do coco de Caio, onde é que gente que está na cidade de Bissau, está em diferentes pontos, é que está vivendo, onde é que se horta está nela. A nós não tem problema de essa tentativa, mas de uma forma clandestina de cada quem desloca para esse campo de trabalho, nesse caso, para se horta. E é um conjunto de coisas que GRS diz que diz, babia. E tem sempre aglomeração e tem sempre fuga que autoridades que têm controlo de conter. Para o ponto de vista enquanto ativista e quem também foi governante, qual a experiência para o ponto de vista que eu poderia aconselhar? O que deve fazer para estar poder controlar gente para cada ano trabalho de gente, mas também para perder controle da situação que pode burlar mais número de contágio. Nunca temos uma receita para dar nesse momento. Não pode dar em minha opinião. Exato, boa opinião. De facto, nunca a mim foi confrontado com a situação de gênero, nem suma ativista e líder a nível da organização de direitos humanos, nem suma governante. Por isso mesmo, vou ter uma receita completa para a gente. O que é que me se fala é o seguinte, de como, de facto, e que por acaso também é criada a comissão interministerial, quer dizer, técnicos de diversos ministérios, diversas sensibilidades, diversos conhecimentos, know-how na diversas matérias, precisamente para, sobre uma coisa nova, para cada quem tisse esse conhecimento e mais-valia, para ajudar na montar estratégia e plano de combate à Covid-19 no país. Essa experiência tem em outros países também. Não é? Pensa como é que é uma coisa original só de nós. Não tenho particularidade, só vou falar a questão de campanha de castanha que a gente começar, enfim, situação de nossa população, de nosso povo, dos cidadãos, que a maioria é dia a dia que está a viver. E tem que vai vender, tem que vai fazer uma atividade para dar dinheiro para poder alimentar, para dar de comer nessa casa, que dia? Ou seja, e que tem possibilidade de guardar, de fazer economia, talvez nem no semana, que fargou no mês ou alguns meses, se bubar o caminho, e que por não sair de casa, suma que tem em outros países. Como é que problema? Primeiro, porque tem que poder falar como fazer compra via eletrônico, em banco, não compra ele. Nunca tem aquilo. Segundo, ontem nessa situação, como falar atrás, né, Caule, gente que precisa de sair, e vai vender um baguete de canja, dinheiro que eu vou dar comprar os, o que você quer, para comer com esse filho. E essa rotina ideal. O problema é um bocadinho, ou seja, de Covid, não é? O está podendo dar menos fome. Tem que ter uma meia medida. E que assim, e que por tem extremismo nessa situação. E que deve ter extremismo. Vamos falar atrás, força desproporcional. A coisa também e deve ser severamente punido. Vou dar um exemplo. Há dias ali, você vê qual é a situação, a gente se aproveita. Não sai para comprar água. Normal, água de beber, pela cova. Não gosta de comprar um caixa de 12, pronto, mais econômico, e 5 mil. Já anda tempo. Não vai para comprar antiga, na tabela de uma que tem, um contentor lá na bambu. Deve dar para comprar, que daí tinha falando 6 mil. 6 mil como? 5 mil. Não, 6 mil. Não. Então vai ser uma coisa mudada. Ok, não. Não só bem seguir a parte. E falando,
E falando, então, assim, uma coisa, não fala, muda como? Não, agora sim, 6 mil. Fala, me fala logo. E falando assim, só que estamos chateados a vida. Se um mês por depois, 5.750, não fala, engano, não, se 6 mil, 5.000, vou falar uma coisa, tudo de 6 mil, como não fala agora 5.750? Não fala, ok, ponto final, um cara, a mim contou tudo dentro da venda 6 mil que ela vendeu. Não faz um favor, vendeu 5.750, não fala, que precisar do favor. Fala, mas isso não conta, mentira. Mas logo ao lado, também, quando eu estou de muito mauritaniano, ao lado, talvez 2, 3 metros, e falando 5 mil. Vou comprar 5 mil, não tinha mal, não tinha mal, quanto eu vendeu, eu falo, não, 5 mil, que vende. Eu falo, Bob, eu falo, aquilo é um problema. Eu falo, aquilo é um problema. Não fica tão chateado com isso. Eu falo, fiel, não quer chegou. Chama a polícia, chama a polícia se comiste. A polícia está mandando na minha bolsa. Fica muito chateado que logo não sai, vai para casa. Não sai buscar. Um dia, alguns polícias na rua, expliquei eles tudo, mas tem paciência no mundo. E bem, vou chegar, um dia 3 pessoas filmam. Quer dizer, aquilo não pensa pouco, uma guerra que a gente nem está nela. Entre forças de segurança. Mas, suma, é a determinação de forças de segurança, e tive a perguntar em calo. Que outros que mais avançam a variante, eu falei, não são deles. E aquilo do lado atrás. Entende? É bem, determinação, lambul, para levar, para coisa. Que outros que você não pedir. Não, tem paciência, senhor, para que eles, é por dano, e faz mal. É como se ela botar muita culpa. Não é qualquer problema. É como eu me falar, e preciso atuação forte da parte da força de segurança, ou que tem situações de gênero, situação de desacato, situação de inflacionar preço, aproveitando coisas. Quer dizer, mas botou até a ainda, motorizar não fazer coisas, canonga não fazer o teu gosto ainda, taxi não movimenta, claro, de forma muito obscura. Mas, para ver o quê? E caro de baquinho. E baquinho. A noção de que ele falando de hoje, você aprende automaticamente que alguém próprio compreende, te liga lá arriba, um dos nossos chefes, botou pessoal ali, ligou e falou, está falando legal. Esse contato põe a gente na estrada. E falando, não fica assim, sem poder. Bom, e coisas que tem que acertar, coisas que tem que de ouvido. A nível do Ministério do Interior, a nível da Comissão Interministerial, para de facto trabalho por aí como deve ser. Porque tem exagero de parte dos cidadãos, e para medidas que tomado, para cumprido, seja quem for, e para ter também resistência, desobediência de parte dos cidadãos em relação às medidas que tomado. Mas parece que tem que buscar um equilíbrio. Estado tem que continuar sendo Estado. Utiliza força ou quem sabe utiliza força. E doze força na proporcionalidade de resistência que tem. Se eu tiver um jovem na Juba, porque eu vou lá desagás, lacrimogênio, vou começar a soltar guintes, ou dispara. Você está a fazer bom trabalho? Não, está a fazer tudo, mas é bom trabalho. Sabia? O polícia pensa que meninos, que jovens, sim, utilizar meios de força, violentos e coisas. Portanto, e esse que tem, mas quando ele diz também de utilizar força, ou que tem de utilizar, portanto, e tem que ter esse equilíbrio na sociedade. Se assim, e tem que descambar. Por um lado, nesse caso, o plano tem que ser flexibilizado e querido manter estático para ver situações que. E com evoluir a situação, coisas têm que mudar. Coisas têm que mudar. Ok, doutor Fernando, suma quase vos esgota esse que na vai para apontar, na que te referi. Bom trabalho do governo, que não tem a os, para ver a nossa dificuldade que tem em termos de conciliar parceiros para que apoio e não conseguir não crise. Bom trabalho no governo e de concentrar na controla preço de produtos de primeira necessidade. O governo que tem controle desse. Em alguns países se baixa algumas taxas na luz e água e outros rendas familiares. Mas na Guiné-Bissau é contrário. E contrário, para não tem nada, mas medida de vigilância tem que ser forte. Apesar de crise, mas que tem alteração em termos de taxas aduaneiras. E continua a fazer, e o governo está em silêncio nessa matéria.
Isso mas também gente que vai para missão fora, é apanhado, outros ali na Bissau, gente que vem fazer tratamento ali, é que os apanha eles, você tem que voltar para ser causa. Para o ponto de vista aí, queria ter um levantamento para saber quem que está ali, que me se vai tal cal, para eu ver como é que é de agilizar, para poder fazer que a gente se desloca para a causa que está vivendo no local que é de trabalhar, sobretudo no tempo de campanha. Acho que sim. E li que organizações de sociedade civil pode ser muito útil. E deve ser muito útil mesmo para isso, não é? Para ajudar nesse aspecto, a ciência aqui na cidade, também ser um interlocutor válido entre a sociedade com o Estado. O senhor jornalista fala ali, e bem, papel da sociedade civil, e que por limita só essas coisas que se trabalham, se uma associação de produção de castanha de caju e lá, não, ele conversa sinergias, esforços, como ser um interlocutor entre o governo com a sociedade. Portanto, eu me lembro, naquele que está a falar de liga, que vou desculpar a modéstia, não é? Quando teve honra de criar e de liderar durante quase 10 anos, liga teve um papel muito importante nesse aspecto. E que até serviu só de denunciar casos de violações, que aquilo que é o trabalho principal da liga. Não te resumir como não, liga está denunciando, não, mas liga também tem sido uma organização facilitadora em diversos aspectos, não só na questão de direitos humanos. Não se é facilitador. Manga de questões de que não foi mediador entre o governo de um lado, outros partes do outro. Quer dizer, este deve ser. O movimento de sociedade civil também que não teve honra, graças a Deus, e privilégio de ser o seu fundador e se primeiro presidente, não é? Também foi esse papel de coisa. Mas para isso, ele tem que manter uma equidistância com a política, sobretudo política partidária. Se você fazer isso, você tem condições, nem moral, nem pedagógica, nem de outros índoles, para falar por ser um bom facilitador. Nunca pode ser facilitador. Se em momentos necessários, começar a tomar posições políticas, evidentes na repúdia que são políticas, não é? Sobretudo político-partidária, não é? Claro, você tem condições. Agora, que líder da sociedade civil, que organização da sociedade civil, você tem condições de ser facilitador, de mediador ou de mediador. Portanto, é equidistância e necessário. Quando não fala de política, qualquer atividade, não pode organizar uma atividade política. Quando faz uma atividade política, que é uma pode fazer. Mas, quando não fala de político-partidária, isso é bom. Que, infelizmente, portanto, algumas organizações estão a cair nela. Então, meu conselho, evita aquilo. Evita, de facto, a organização sociedade civil continua a ser organizações válidas. Todas as organizações que existem, para mim, organizações muito válidas, estão a fazer trabalho. Claro, às vezes tem esse derrapagem que não falar, que cada ajuda na facilitação na resolução de manga de problema. Pelo contrário, está complicando, às vezes, esse problema. Por isso mesmo, eu penso como esse trabalho que eu falei assim, né, Caule, a questão que eu falei, papel de organização sociedade civil pode ser muito útil na recência, a gente que fala como está bloqueada cá por baile, porque não está certo como se uma organização sociedade civil tem conhecimento de recursos, é recência situações, entende como de fato assim, assim está o Estado, o governo, fala, não investir para ver este, organizando deslocação, organizado de gente para ser respectivos lares. E que não cedo, e não fazer. Portanto, mas não tem que, uma organização social civil tem que ser vigilante, antena vigilante permanente, em defesa de causas, necessidades da população. E ele, por ser não, é deve de ser, precisamente,
facilitadores de situação e outras também, porventura, por existir. Esse, e de dizer, nunca por isso sinta só, não resumir só exclusivamente aqui trabalho burocrático de associação, de organização, o que pode acontecer, não, é ganhar, não. No momento, e tudo. Seja organização de direitos humanos, ou seja, organizações de outro índole, todo tipo de trabalho converge, trabalhar, dar sua contribuição para ajudar a resolver esse problema, ser o parceiro do Estado, não é? De que é necessário para ajudar a combater esse Covid-19. E, mister, se não é permitido, aproveita para chamar a atenção a alguns políticos. Como se aquele, pensa importante. Não para fazer política nesse momento sumesse. Não para. Tudo coisas que tem, se não existe, não finir de esquecer. Não pega esse acabar, não continua. Se não existe. Aliás, a mim pensa em coisas acabar. Para mim, coisas acabar. Lição fazido, ganhador tem, perdedor tem, inclusive eu conheci como é perder. Portanto, porque em nenhum momento não coube candidato derrotado falar como é ganhar eleições. Não irregularidades, não hacker de barreiro, não está impregnado de nulidades, de irregularidades. Mas me sabe bem eleição. Se ganha, falando que não ganha. Mas nunca falando como é ganha. Portanto, tendo consciência plena como é perder. Aliás, eu conheci ele na prova. Portanto, não para. É coisa que está ultrapassado. Está ultrapassado. Ganhador tem, não juntamos tudo no com Guiné. E depois, as coisas é que assim. Doutor Fernando, pensa, não tem a oportunidade de discutir sobre, debater sobre esse assunto, política propriamente dita, para poder, pensa, não concentrar a atenção nesse período de combate à Covid, acho que não deixa tudo política partidária para poder, para não concentrar nesse inimigo comum e invisível. Está na papian de não toca claro para poder ele que chapéu de tudo não na papel de abertura da Assembleia Nacional Popular e tem fundo que disponibilizado de que países que declara Covid-19 tem na beneficia dela. Não pode ter dificuldade na ter acesso a que fundo que nós estamos num clima sombrio em termos política. Mas, para o ponto de vista, qualquer eventual donativo que venha a uma doação, como que pensa como se execução, a forma que é implementado, na acompanhado, a sociedade civil de ter conhecimento, a assembleia ou dos entidades que podem dar seguimento à coisa. Por exemplo, nós estamos num período onde tudo está na suspense. Covid declarar o estado de emergência, assembleia, tribunais e tudo o caos de para. Na assembleia eu tenho na plenária. Então, certamente, que funciona. Para o ponto de vista, que se fica uma coisa de emergência também, de uma maneira que não acaba de defender, e tem que ter um plano flexibilizado para poder corrigir algumas coisas que não vêm arribada. Ok, não diz. Doutor Fernando, uma papel de intervenção de sociedade civil. Ora que sociedade civil reclama como o governo que se inclui eles na agenda, como que pensa como é que por ter acesso a alguma necessidade que de fazer? Primeiro me falar como um coube. Vozes de reclamação de parte da sociedade civil, em como o governo que está incluído, nunca tinha dúvida. Se é que verdade, essa não acontecer, então o governo está não via muito errado. Não repetir, a mim coube, mas se é que verdade, de como a sociedade civil está por outro lado, da parte do governo, organizações de vocação, exatamente, que têm vocações de alguns trabalhos, o governo está a assumir fazer, por exemplo, né, coisa de fazer levantamento social, sociedade civil, e gente que mata trabalhar com a comunidade, se mata no domínio do governo,
mas biase que apontado para ser sobre trabalho que está a fazer. Donativos tem entrar na caracau que alguém por leva, mas que encaminhamento para organizações de vocação para fazer trabalho que lá cá não observar. Não repetir mais uma vez. Nunca tem essa informação. Está não. Exato. Está na civil. Em primeira mão. Se existe, está mal. Se 5% está mal. Mas, se o jornalista falando de coisas como questões políticas, não está de sal, para um outro momento, concordo com aquele. Mas aí está. A sociedade está tão politizado. Algumas organizações da sociedade civil estão tão politizadas que muitas vezes muita fala, mas será que eles algumas organizações não falam, ela falou tudo, a sociedade civil está na condições de ser interlocutor válido, parceiro válido do governo para qualquer tipo de trabalho, por exemplo, SUMES de COVID, luta contra a Covid. Não é uma questão que levanta. Não falar como está, ninguém fala como é que está. Para falar o quê? Para falar como o ideal, o normal, e de como eles devem ser parceiro do governo, incluindo nessa situação. Em todos os aspectos, sobretudo nessa situação. É devem associado. Não é? Mas se você tem algum líder de algumas cidades, de alguma organização, que para esse comportamento, para essa atuação, para essa intervenção, não é? Política, poder comprometer esse status, parceiro, faz terror. É que não diz a política já. Não diz a política, é que não fala, mas não respeita condições de senhor jornalista, para que fala dele, para que tenta mal. Não, se que é necessário no papel dele, se que não facilitando, não depende daquilo, certamente que nunca poderia livrar dele. Porque se você tem um líder de uma organização da sociedade civil que está destacado nessa posição político-partidária, mesmo depois, e como é que deve ter essa posição? Nós tudo temos, dependendo da ocupação que tem, deve ter uma posição, busca por e-mail, através de urna, etc. Mas alguma coisa se acaba, suma alguma coisa se acaba já. E tem ainda alguns que continuam a tomar aqui posições públicas, político-partidárias. Será que qualquer governo SUMES está ali, não está nas condições de convidar ou de acertar o seu parceiro, se conta depois consumado está processo eleitoral. Dintes ainda teimosamente me está falando ainda só como não, quando se acabar, tudo está acabado. Não repetir, não pedir desculpa, não pedir compreensão. Para mim, o presidente já está feito. Não esqueça que outro estudo é anedota. Então, o mundo não acaba. O presidente tem um mandato de 5 anos. Vamos se candidatar depois. Você tem ambição para pagar dentro de 5 anos. O pai, se você ganhar, tem problema. Não sei como vai presidente. Mas não disse isso. Mas mais grave ainda, a mim e líder, o dirigente de uma organização de sociedade civil, encontrou naquele mesmo ritmo, defendendo aqui mesmo posição pública contra a autoridade legalmente instituída, democraticamente instituída. Portanto, porque por ser um interlocutor válido diante do governo e mesmo diante da sociedade. Então, às vezes, esse jogo de cintura, às vezes, dificulta relacionamento entre governo e parceiros naturais. E eu quero sim, doutor Fernando, eu quero sim, como que na pera resultado do trabalho. Claro, e quer ser bom. Como na pera. Se que tem que colaboração necessária, obrigatória, que livre tem. Então, o governo que pretende governar, eles são que tem que fazer tudo. E falso, nem parte do mundo que existe. E muito menos num país como o nosso. Nunca podia.
tem que fazer algumas das atividades, algumas das atribuições, tem que fazer em parceria com a Organização Sociedade Civil. Obrigatório, sob pena de fracassar. Sob pena de fracassar. Sob pena de ter sucesso. Sob pena de tomar um governo incompetente. Tem que fazer em parceria com a sociedade civil. Por isso mesmo, mas tem que ter uma disponibilidade, uma abertura entre os, uma confiança, espírito de confiança entre os partes, para poder fazer trabalho que necessário fazer numa sociedade. Nenhum governo que poder governar ele só, ato de governar, sim senhor, mas dirigir a sociedade, né? Se tudo, sem ter contribuição de organizações de sociedade civil, é muito válido e muito importante no exercício de poder, no exercício de democracia. É muito importante. Que por tomar isso como adversário, não. Organizações de sociedade civil e parceiros naturais, diretos, do governo numa sociedade democrática, numa sociedade de no tempo. Nunca a sociedade civil, nunca a organização de sociedade civil suma inimigo. Nunca. Dr. Fernando, para o governo, olha, essa coisa fala assim, é preciso algum investimento, por exemplo, na sociedade civil para acrescentar eles, para cada quem ter noção mais ou menos de que é sua competência perante qualquer coisa. Nunca se vê que quando fala de investimento na sociedade civil. Por exemplo, exatamente isso, investimento na sociedade civil e fazer com que a organização sociedade civil esteja à altura, o governo cria condições para estar à altura de fazer esse trabalho. É verdade. Sim, nesse aspecto, sim, concordo perfeitamente com o senhor jornalista. Isso, às vezes, tem sido um problema. No passado, e me pensa até agora, e continua ainda. Então, lembra muito bem, o Liga Guinense de Direitos Humanos, Movimento Nacional de Sociedade Civil. Tanto, quer dizer, o governo tem uma suma, é como uma parceiro. Pelo menos, para falar agora, a bolsa que não parceiro. Mas para cá tem uma suma inimigo, tem uma suma inimigos. É assim daqui mais grave. É assim daqui mais grave. Mas o tempo também passa. Não vamos falar de anos 91. E quanto ano que passa já? Quase 30 anos. Tanto tempo passa, a gente começa a fazer maturidade. Porque nós sabemos, no início do exercício de democracia na Guiné-Bissau, não lembra muito bem, a abertura democrática, primeira eleição que foi organizada, e foi em 94. Ele também foi membro da primeira Comissão Nacional de Eleições que criada na Guiné-Bissau. Foi esse porta-voz também da Comissão Nacional de Eleições. Portanto, nunca falar como é natural, mas é compreensível. Resistência, animosidade que o governo tem em relação a quase tudo a organização de sociedade civil, em particular sobre algumas organizações de que estava liga, estava movimento e outras organizações. Portanto, eu pude compreender, nunca pude ser tal, mas eu pude compreender naquele todo. Mas hoje, que é pouco tempo, que é algum tempo já, mais de 20 anos, de jogo, de exercício de democracia, de gestão de poder, e pensar como é momento já para governantes terem consciência, aprender com erros do passado, para poder ter a maior abertura em relação à abolição da sociedade civil. Para tomar esse um parceiro necessário. Porque sem eles, dificilmente eu poderia fazer uma boa governação. É necessário, é necessário, mas a governante, começar a tomar sociedade civil, suma um inimigo, claro, para estar não ter sucesso na boa governação. Porque não conseguir responder às expectativas do povo que elegeu. E não seria uma frustração para o povo. Portanto, governantes devem tomar consciência de uma vez por todas de como erros que eu cometi no passado e inadmissível cometer goce. Porque tempo muda, não precisa aprender. Quem não aprende com erros do passado, ele é punhado para a história, lá para trás.
É que a polícia, que a polícia é mais governante. Se no passado, não entender como não. É tal organização, cabali, não tem que fazer, não tem que... Aliás, Estado de Jugadam, vai por encontro, livro de Judá. Judá é as organizações que estão na tabela na terreno. Judá na manga de sítio. A nós, naquele tempo, não temos nenhum subsídio, nem movimento, nem liga, não temos nenhum subsídio, ao se receber como algumas organizações estão a receber algum subsídio do parte do governo. Isso já é bom. Isso já é bom. Mas, para que subsídio que não recebe também, que sendo um fator de inibição, de cumplicidade com o governo. Este não tem que ser, dirigentes da sociedade civil tem que ser capaz, maduros, de marcar esse equilíbrio, essa equidistância. Uma subsidia na organização, porque você tem de ver a obrigação de subsidiar, e que como não faz em favor, não. Ok. Tanto, a minha colabora com o governo para ajudar no desenvolvimento de mangas, outras atividades que em domínio. Ora, que você está na falha, não sei primeiro. Não tem que ser, ter a coragem de falar que você está na falha. Portanto, esses jogos, esse que não falta, não é? Tanto de parte dos governantes, assim também de parte de alguns dirigentes de organizações de sociedade civil. Mas que é necessário e salutar nem momento. Portanto, primeiro, o governo para ajudar, criar condições de trabalho. E segundo, tem que interação, complementaridade, onde é que o mundo do governo vai chegar, o mundo da sociedade civil, da organização de sociedade civil vai chegar. Essas coisas, porque o governo com a polícia chega na todo lado. Portanto, onde é que o mundo, portanto, aí está, a sociedade civil chega. Esse que é o Ok, muito obrigado, Dr. Fernando. Se não está ali nesse espaço para não falar sobre a situação do nosso país. Dr. Fernando Gomes foi primeiro presidente de Liga e fundador dessa mesma organização. E também fundador do Movimento Nacional de Sociedade Civil, em momentos críticos que o país vive. Para ver aquilo que manda, nós estamos numa situação de emergência. Dr. Fernando Gomes noticiou para não falar sobre a situação, para dar uma experiência sobre essa mesma matéria de emergência. Que de cedo, interação entre governo e sociedade civil perante fronte dessa natureza. Nós estamos a ganhar evolução, apesar de coisas estão um bocadinho complicado em termos de compreensão entre Estado e sociedade, na que te refere a medidas que é implementado no país. E hoje nós estamos a diminuir aqui situação da aglomeração, por exemplo, na feira de Bandé, com cancro desse perigo de contágio. E hoje não tem um espaço verde, onde é que ainda diminui a aglomeração, muito embora e tenha algumas coisas. Mas é um processo não chega, então é que precisa alarido até na ponto de chegar na choca com outro para criar outro mais problema de problema a outro gente para essa guerra que não está nela e para evitar para que tenha contágio e que preciso não provoca também outro como é que me pode falar, outro lesões a outro gente para via de espancamento ou para via de outro tipo de detenção, para via Ministério do Interior tem um espaço muito pequenino para apoiar 200, 300 gente se não cal e não na papel de confinamento. Dr. Fernando, muito obrigado, mais um bias, me pensa, mangar bias não está ali, para não papel sobre o país. Muito obrigado por esse convite mais uma vez e me mostra a total disponibilidade sempre que a Rádio Bombolão entende como por ser útil, não outra coisa, dando opinião, tendo em conta a modesta contribuição, tendo em conta tudo, a experiência que tem no passado, um dos líderes da organização de sociedade civil, aliás, maiores organizações de sociedade civil, porque o movimento de sociedade civil atua e tem mais de 170 organizações como narrado no momento de fundação e Liga foi, sem dúvida, na tua organização mais sonante, mais a nível de Guiné e não só, também da África, porque já
No 95, tem organizações internacionais no domínio dos direitos humanos que está considerando a Liga Guinense de Direitos Humanos de Guiné-Bissau uma organização mais ativa que existe no continente africano. E que por acaso também que o Liga foi laureado com manga de prêmios, etc, etc. E graças, de facto, a coragem, a intervenção necessária e pontual que a Liga fazia assim com o movimento social civil. Bona desculpando, a gente pensa na de uma coisa para a sardinha, mas não é. Não por lembrar outras organizações também, suma ADE, suma Tininguena, suma, sei lá, Tanag e outras organizações que também é de ser muita contribuição para a criação de um clima que nós vivemos. Não sei, Félix da Silva está assistindo tecnicamente. A mim chama Nicolau Gomes de Otarim, produtor e apresentador desse programa matinal Alô Guiné. Nós falamos como um programa de caráter informativo e de sensibilização de nosso público ouvintes. Programa de cariz meramente social que está metade sem debate e assuntos de interesse público objetivo e despertar a atenção desse povo martirizado. Sobretudo aqueles que estão vindo para refletir sobre a atuação de nós dirigentes políticos e, sobretudo, o governo que tem a missão de criar condições para nós não trabalhar para nós ter direito no nosso país. Enquanto nós cidadão que não ostenta que está tudo de ser o filho de Guiné-Bissau, que há aqui não responsabilidade perante coisas que está para a volta de nossa vida e rumo que o país anda. Félix, que está atrás, ele que faz com que não fale que tem um tribunal. Obrigado por vós tudo que nos acompanharam através da frequência de 106.2 MHz e suma também na minha página da rede social. Nós estamos ali na bairro de Njaka, bairro de Reno Njaka, ali junto à rotunda segunda esquadra, ali nessa avenida Sim Alcatrão. Ali que nós emiti pouco para tudo o canto do país. Obrigado para vós que está lá na diáspora, a nós Mongarandi lá. Dr. Suleimani Kassama, Armando Conte, que Tony, a vós tudo bom, muito obrigado, Bochila, a la Nantoi na Jovem, a partir de França, que Aisha, minha mantenha para vós, Bochil tudo nunca por chamar vós, mas obrigado para a forma que vão acompanhar no Pali, ali de Cidade de Bissau, é tudo e para via de no terra, para que ninguém junta a boca para se acompanhar, não tem que compreender, é sim muito normal e um ato de exercício, que um som de voz também, a distância não pode fazer, isso também esses que está para ali, não tem estado na exercer, na que medida de não possibilidade, e claro que não tem que, muito bem, não tem que garantir tudo que está disponível para vir juntar com nós ali para dar essa contribuição. Isso tudo é um Guiné só, que não me se olha a nós tudo e anda direito, para nós está direito ali. Para vir seguir nesta direito, ninguém capurito de se acompanhar está direito, a nós tudo não está direito. É como não bem maior em Guiné-Bissau, para vir seguir nesta direito, a nós tudo não está muito direito no nosso país. Dr. Fernando. Completamente está de acordo com a jornalista Nicolau. Guiné está bem, a nós tudo não está bem. Está bem, claro. Okay. Tanto nos encorajou, continua que é o programa, continua que é o ativismo, não é? Que é o trabalho. Deus abençoe ricamente. Obrigado.